Estamos começando o nosso Café com Prosperidade, esse momento em que a gente abre espaço para falar da nossa prosperidade real. O Instagram conectado também. Estamos começando a nossa semana, nosso primeiro café aqui dessa semana, dessa já quarta semana de 2025. O tempo voa, né? E o mundo financeiro começou esse ano já com muita emoção. Não sei quem acompanhou semana passada, semana atrasada, muita coisa relacionada ao Pix, muita coisa relacionada aos fundos imobiliários, muita coisa relacionada a imposto, Estados Unidos, Groenlândia. O que não faltou foi notícia no mundo financeiro e que às vezes deixa a gente bem confuso em relação ao que é que está sendo dito, qual que é a implicação para as pessoas. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando a gente fala de finanças, né, nós não estamos falando só de coisas abstratas, longe da gente, isso afeta o nosso cotidiano, o nosso dia a dia. Mas nós optamos aqui por, nesse começo de ano, para falar de bases, tá? Porque muitas vezes as pessoas começam a analisar as questões financeiras, nada de errado com isso, cada um tem seu caminho, tem a sua proposta, mas começam a olhar muito para os números, para os indicadores, para esses elementos. E ok, nós precisamos olhar para isso, sim, nós temos que olhar para esses elementos. Só que é muito importante que a gente tenha uma base interna para considerar essas coisas. Eu estava conversando com uma pessoa semana passada sobre a questão de investimentos, né? E ela me perguntou assim, Saulo, por que você não faz um vídeo sobre como eu investiria meus primeiros R$ 1.000? E eu falei, olha, eu já comentei um pouquinho sobre isso, já falei um pouco sobre isso, mas é porque eu tenho uma abordagem muito diferente quando a gente fala de investimento, porque eu acho que se a gente não tiver uma base, a gente não tiver valores, princípios, por mais que a técnica, por mais que a racionalidade, por mais que as ferramentas elas possam estar presentes, os resultados não vão ser aqueles que a gente espera. Falha da ferramenta? Não. Falha da técnica? Não. Erro na abordagem? Às vezes não. Mas às vezes a falha está num passo anterior, está num elemento antes, da gente não solidificar, da gente não ter essas bases que eu acho fundamentais. Então, se você ainda não assistiu os nossos cafés desse começo de ano, sugiro que volte lá, dê uma olhadinha, porque esse começo de 2025 a gente está tratando dessas bases, desses princípios, desses valores, e obviamente que daí para frente, com essa base estabelecida, a gente pode adentrar com segurança nesses elementos mais complexos das finanças, porque aí a gente não vai correr o risco de utilizar a ferramenta correta de uma forma inadequada e com isso a gente não conseguir os resultados que a gente espera, seja em qual nível a gente estiver, seja o nível da conquista, do manter, no multiplicar. Faz sentido, pessoal? Eles acham que essa abordagem para a gente é uma abordagem útil? A gente começar pelos princípios, a gente começar pelos valores, a gente começar pela abordagem daquilo que direciona o uso da técnica, da ferramenta, né? Depois deixa nos comentários aí para ver se a gente acertou nessa abordagem, nessa forma de tratar o mundo das finanças. E hoje eu queria comentar sobre uma coisa que eu acho muito interessante, e só para deixar o pessoal assim mais tranquilo, eu vou falar sobre todos esses temas, tá? Mais para frente, eu vou endereçar tudo isso, mas eu quero completar um conjunto, uma base sólida sobre a qual nós podemos, de fato, endereçar as nossas finanças. E hoje eu queria trazer para a nossa semana, para começar a nossa semana, um tema que eu acho muito importante para a gente conversar, que é o sentimento quando a gente alcança o êxito, o sucesso em alguma coisa. Não é bom quando a gente alcança um objetivo, seja ele qual for, tá? Não estou especificando qual área especificamente, seja qual área for. Às vezes pode ser na área da saúde, na área financeira, na área profissional, na área afetiva. A gente endereçando alguma coisa, a gente chega naquele ponto de conquistar algo, de ter um resultado positivo. Como é que a gente se sente? Como é que a gente se sente naquele momento? Mais ou menos motivado? Mais disposto a realizar outras coisas ou menos disposto?
mais confiante ou menos confiante, com mais energia ou com menos energia. E a grande maioria das pessoas, vocês vão concordar comigo, vão se sentir mais energizados, com mais autoconfiança, com mais disposição para continuar agindo. E isso é muito bom. Não é bom quando a gente conquista alguma coisa, para que a gente se sente bem, disposto, disposta a avançar, caminhar. E é interessante porque isso é um sentimento, isso é um estado interno, um estado emocional que nós acessamos quando nós conquistamos alguma coisa. Só que, e se houvesse um jeito da gente ter mais esse estado? Esse estado está mais presente na nossa vida. Da gente conseguir mais frequentemente alcançar, acessar esse estado de ânimo, de autoconfiança, de motivação, de alegria. Vocês acham que seria bom ou ruim para a nossa prosperidade real? Isso nos ajudaria a conquistar novas coisas ou prejudicaria? Imagino que ajudaria, né? Se a gente pudesse se manter nesse estado, se a gente pudesse ficar frequentemente. Óbvio que a gente não vai ficar 24 horas por dia nesse estado, isso não é possível, tá? Mas se a gente ficasse mais frequentemente nesse estado de ânimo, esse estado de sentimento, de conquista, de êxito, de alegria, de energia, eu tenho certeza que as nossas realizações seriam maiores. E existe uma maneira. E, infelizmente, uma maneira que muitas vezes as pessoas utilizam com o contrário, né? Na direção contrária. Ao invés de utilizar isso para se motivar, para se energizar, para crescer, para avançar, a pessoa utiliza essa mesma possibilidade para complicar a sua caminhada na direção da prosperidade real. E aqui estou me referindo ao sucesso das outras pessoas, ao êxito das outras pessoas. Eu sei que ninguém aqui que está assistindo o café tem isso, sabe? É só uma questão teórica para a gente, às vezes conhece uma pessoa, mas existem pessoas que quando veem o sucesso, o êxito de alguém, ao invés de cultivarem esse sentimento de alegria, de contentamento, de disposição, de energia, caminham na direção contrária. Caminham, às vezes, na direção ou da inveja, ou da crítica, ou da justificativa. Não, fulano fez isso, mas é também porque... E aí minimiza o resultado que o outro obteve. Eu sei que às vezes a gente já lidou com isso. Às vezes até com relação a gente mesmo. De repente a gente conquista uma coisa e aí chega alguém e dá aquele balde, joga aquele balde de água fria, não é? De repente fala uma frase que ao invés de valorizar aquilo que nós fizemos, desqualifica. Já passaram por isso? A gente está ali animado com uma coisa, de repente chega alguém e com uma frase, com uma expressão, com um comentário, acaba jogando um balde de água fria naquele nosso estado emocional de conquista. E é muito importante a gente pensar nisso, por quê? Porque, obviamente, não vamos ser ingênuos, nós não temos conquistas que são conquistas que a gente tem todo dia uma conquista nova, alguma coisa relevante. É difícil isso. É raro isso acontecer. Agora, todos os dias nós podemos nos alegrar com a conquista de alguém. Todos os dias nós podemos nos sentir felizes porque alguém avançou, porque alguém cresceu, porque alguém conquistou alguma coisa. Desde que a gente tenha alguns cuidados. E são cuidados mesmo. É a atenção que precisamos ter. O primeiro ponto é a gente começar a intencionalmente olhar para coisas positivas. E isso não é ingenuidade, tá? É intenção. O mundo está cheio de coisas positivas, está cheio de coisas negativas. Quem vai direcionar a sua atenção ou vai ser a gente conscientemente, intencionalmente, ou a gente vai deixar que a nossa atenção seja desviada, seja levada de acordo com as coisas externas. E isso é uma escolha. Tá? Isso é uma escolha. Então, não estou pedindo para a gente ser ingênuo,
mas para a gente olhar para aquilo que a gente quer internalizar de maneira mais intencional. Então, esse é o primeiro cuidado, né? Porque sempre existem conquistas, existem vitórias, existem avanços, existem dificuldades, obviamente que existem dificuldades, existem problemas, obviamente que existem. Mas se a gente for olhar para um problema, para uma dificuldade, que seja com a intenção legítima de contribuir, de ajudar, de melhorar, e não simplesmente para a gente criar esse estado de ânimo. E aqui um ponto importante, não é porque a gente quer ser bonzinho, não é porque a gente quer parecer melhor, é porque o estado emocional em que nós nos encontramos favorece mais ou menos realizações. Se nós nos colocarmos num estado que favorece realização, que favorece crescimento, nós estamos nos beneficiando. Não estou nem me referindo aqui a gente fazer o bem ou não para outra pessoa, embora isso seja fundamental, importante, não estou ignorando isso, mas eu estou falando de a gente se preservar, a gente se imunizar. Então, ponto 1, né? A gente começar a, de maneira intencional, olhar para as coisas que acontecem de positivo. Conquistas, vitórias, alcances, realizações. E eu gostaria de chamar a atenção para um ponto importante, que é como a gente pode entender essa estratégia de se alegrar com o sucesso, com o êxito das outras pessoas, como sendo algo que maduramente, racionalmente, inteligentemente contribui para o nosso crescimento, para a nossa prosperidade. Então, ponto 1. Vamos lá. Primeira coisa, se alguém conseguiu o êxito em algo, é sinal de que você também pode chegar lá. Se alguém conseguiu, é sinal de que você também pode. Se foi um ser humano, sabe, daquele que tem sangue correndo nas veias, não é um robô, não é algo artificial. Se alguém consegue realizar algo, é sinal de que você também consegue. Por quê? Porque existe um caminho, existe uma trilha, existe algo que já foi feito. O problema é que algumas pessoas veem o resultado e se esquecem que muitas vezes o resultado ele demanda um caminho, ele demanda uma trajetória, ele demanda um esforço que está traçado. E que nós podemos optar por repetir o esforço ou não, adaptá-lo, mas existe uma rota, existe um caminho, existe um trieiro, como se diz lá na cidade do interior, um caminhozinho que já foi traçado. Então, por que a gente deve se alegrar com o sucesso de uma pessoa? Porque se aquela pessoa alcançou determinado ponto, determinado patamar, isso significa que existe uma rota. Ah, Saulo, mas às vezes as pessoas não alcançam o êxito da maneira correta. Ok, então a gente pode melhorar o caminho, podemos? Vamos imaginar, por exemplo, os astronautas. Quando a primeira missão pousou na Lua, não foi a primeira missão que foi direto na Lua. Primeiro foi até a estratosfera, depois foi além da atmosfera, depois fizeram os testes, sobrevoaram a Lua, voltaram até que chegaram no ponto. E depois que chegaram lá, o que aconteceu foi que existia um caminho aberto, existia uma rota, existia uma trajetória. Falando de algo complexo aqui, para a gente poder entender um pouquinho do que é esse princípio. Esse princípio de se alguém chegou em algum lugar, se alguém alcançou a tranquilidade financeira, a liberdade financeira, se alguém chegou naquele ponto que você gostaria de chegar, é sinal de que isso é possível. Isso é possível. Se alguém alcançou algo que você almeja, que você idealizou, é sinal de que é possível. Tem uma rota, tem um caminho, tem uma trajetória, tem etapas. Obviamente que tem esforço, que tem dedicação, que tem energia, mas não é algo que tem que ser testado para ver se funciona. Funcionou uma vez. Outro aspecto importante é que todas as vezes que a gente começa a criar essa disposição de se alegrar com o êxito, com o sucesso de alguém, isso proporciona aprendizado. A gente se abre para o aprendizado.
Eu quero que vocês pensem aqui em duas situações. Imagine uma pessoa que, diante do êxito de alguém, diante do sucesso de alguém, cultiva o sentimento de crítica, cultiva aquele sentimento de apontar os erros, apontar os problemas, os defeitos. E essa outra pessoa, ao invés de apontar os erros, os problemas, ela se alegra com o êxito que a outra pessoa conseguiu. Qual dessas duas pessoas tem mais chance de aprender algo com quem teve um determinado êxito? Aquela que critica ou aquela que se alegra com o êxito da outra pessoa? Qual dessas duas pessoas tem mais chance de aprender alguma coisa? Não precisa ser muita coisa. Aprender alguma coisinha. Aprender algo que possa ser útil para ela. Obviamente que a pessoa que ela tende mais à crítica, ela se fecha, ela se distancia e ela perde talvez a oportunidade de aprender alguma coisa. Às vezes pode ser até um aprendizado sobre o que não fazer, mas é a possibilidade de aprender alguma coisa. Agora, o terceiro ponto é que quando nós construímos essa disposição, e isso, gente, é construído. Isso não é natural, isso não vem de maneira natural para a maioria das pessoas, não vem sem que a gente se dedique, sem que a gente gaste energia, isso é algo que nós temos que construir. Essa disposição de se alegrar com o êxito, com o sucesso das outras pessoas. E o terceiro ponto, que de maneira assim mais profunda pode contribuir com a nossa prosperidade, com o nosso crescimento, com o nosso avanço, quando nós buscamos nos alegrar com o êxito, com o sucesso das outras pessoas, é que isso fortalece uma mentalidade de abundância e humildade. E essas duas coisas precisam andar juntas. Essas duas coisas precisam andar juntas. Abundância e humildade precisam caminhar de mãos dadas. Então vamos lá. Por que isso? Por quê? Quando nós nos alegramos com o êxito, com o sucesso de alguém, em algum empreendimento, de alguma coisa, o que acontece é que a gente percebe que o mundo tem muito mais oportunidades do que o que às vezes a gente imagina, do que o que a gente acredita, se nós não estivermos olhando para o êxito das outras pessoas, para o sucesso das outras pessoas, ou se a gente estiver simplesmente olhando para os problemas. Esse é o primeiro ponto que fortalece essa mentalidade de abundância e de humildade. E o outro ponto é que nós começamos a perceber que raramente, uma conquista legítima se dá de forma individual, isolada. Raramente uma conquista importante se dá de forma individual e isolada. Normalmente, todas as conquistas importantes na nossa vida e das outras pessoas se dá pela colaboração, por circunstâncias que ajudam, por elementos que às vezes a gente nem estava imaginando que de repente aparecem. E isso fortalece a nossa mentalidade de humildade. Porque o êxito, o sucesso, as conquistas são sim fruto do nosso esforço, da nossa dedicação, da nossa energia. Nós já falamos sobre isso em café. A gente não pode ignorar essa parte. Acontece que existe um outro componente. Um componente que muitas vezes é o componente da vida, Deus, o universo, chamemos como a gente quiser, mas aquilo que foge ao nosso controle. A gente não tem controle sobre aquilo, mas está presente em todas as grandes realizações, em todas as realizações importantes. Por isso é que quando a gente cria essa disposição de se alegrar com o sucesso de outras pessoas, nós fortalecemos essa mentalidade de abundância e de humildade em conjunto. Porque a gente reconhece que existem mais possibilidades do que o que a gente poderia pensar antes e que muitas vezes o êxito, o sucesso
eu diria assim, em coisas importantes, todas elas, existe a colaboração, existe a contribuição de elementos, de forças que não estão sob o nosso controle. Então, fazendo aqui um rápido resumo do nosso café, para quem chegou agora, depois volta, né, assiste desde o começo, o que a gente está trazendo hoje é esses elementos de base. Eu comentei aqui que nós vamos gastar um tempinho nesse começo de ano falando sobre as bases, porque se a gente cair nas ferramentas, nas técnicas, nos números, e eu vi isso acontecer semana passada, gente, eu vi muitas pessoas, sem nenhuma crítica, falando de coisas relacionadas ao mundo da finanças, e ok, todo mundo tem o direito de emitir a sua opinião, nada de errado com isso, mas que muitas vezes são opiniões que, ao invés de contribuírem para que as pessoas possam tomar boas decisões, são comentários que simplesmente reforçam aspectos negativos. Então, por isso que eu resolvi trazer para o nosso café hoje essa base, esse alicerce. Nós precisamos cultivar esse estado de conquista que favorece a nossa prosperidade. E a melhor forma de fazer isso é também se alegrar com as conquistas de outras pessoas. De outras pessoas também. E não é ingênuo isso. É para que a gente possa entender que se alguém chegou num determinado objetivo, é porque é possível chegar lá. É para que a gente possa aprender, estar aberta a coisas que podem nos ajudar em relação à experiência de quem conquistou algum tipo de êxito e que nós possamos fortalecer a nossa mentalidade de abundância e de humildade ao mesmo tempo. E se a gente fizer isso, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir aquilo que é o mais importante. Tudo isso é para uma coisa, para que a gente mantenha a nossa disposição, a nossa energia, a nossa vontade de fazer as coisas, a nossa autoconfiança, porque no final das contas, o que vai importar para as nossas conquistas é aquilo que nós fazemos, são as nossas ações. Ideias boas são extraordinárias, elas dão início, mas elas não concretizam nada. Existem muitas pessoas que têm excelentes ideias e que não conseguem realizar, muitas vezes porque não estão no estado de ação adequado. Então, o que move a nossa vida é aquilo que nós fazemos, e não aquilo que nós pensamos, aquilo que nós conhecemos. Embora isso seja importante, tenha seu papel, nada de errado com isso, é preciso saber, conhecer, mas se a gente fica só nesse campo, eu já fiz um café aqui sobre isso também, sobre o conhecimento, que quando ele não é colocado em prática, ele acaba prejudicando a nossa prosperidade. Pode parecer estranho, mas a gente teve um café que a gente falou sobre isso. Então é importante a gente destacar esse ponto. E para que a gente possa estar nesse estado de realização, vamos nos alegrar com as nossas vitórias, com as nossas conquistas, mas vamos também criar esse hábito de nos alegrar com a conquista, com o êxito de outras pessoas. E por isso, a frase de hoje, daqui a pouco a equipe coloca lá no Instagram, para a gente poder compartilhar, para a gente poder salvar, para a gente poder lembrar do conteúdo. Uma frase nos ajuda, de maneira simples e objetiva, a lembrar do conteúdo. Aliás, nosso cérebro trabalha assim, né? A gente dá uma dica, uma frase, aí as outras coisas que a gente ouviu, que fizeram sentido para a gente, vem junto. A frase para hoje ela é: alegrar-se com o sucesso dos outros é abrir a porta para o próprio êxito. Alegrar-se com o sucesso dos outros é abrir a porta para o próprio êxito. Uma excelente semana para todos, que a gente consiga aproveitar esse novo ciclo que se inicia, essa nova oportunidade de agir, de crescer, de realizar coisas, e vamos durante essa semana exercitar isso. Vamos nos alegrar com as nossas conquistas, com as nossas vitórias, mas vamos também exercitar essa alegria com as conquistas, com o êxito de outras pessoas. Pessoal, um grande abraço, excelente semana para todos. Nós nos vemos na quarta-feira com mais um Café com Prosperidade. Um abraço, até lá.